Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 138ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite e sejam bem-vindos. Ata da 137ª reunião ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno-Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 10 dias do mês de março de 2016, às 19 horas, no recinto de sua sede, situada na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador Joaquim Felício Simões Filho, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno-Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da Casa, senhores Antônio Daniel da Silva, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lili Sá, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Joaquim Felício Simões Filho, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou a primeira secretária da mesa diretora, vereadora Suelene Almeida, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Continuando com a palavra, a primeira secretária fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 043, de 4 de março de 2016, da chefe do Departamento de Saúde, senhorita Marcela Roberta Costa, informando que houve não comparecimento no dia 3/3/2016, na convocação para esclarecimento sobre as atitudes referentes ao atual estado de conservação de imóveis urbanos, combate à Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e zikungunya, e também sobre a apreciação do projeto de lei complementar número 004/2016. Foi devido ao fato de estar de licença médica. Solicitou que, se possível, seja realizada em outra data, nos dias ímpares do mês de março, pois trabalho em outra empresa, na qual estará de plantão nos dias pares. Ofício número 084, de 10 de março de 2016, do prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei que altera os requisitos previstos na lei complementar número 1708 de 2008 para a função pública temporária de agente comunitário de saúde do Programa Saúde da Família, PSF, para melhor estudo. Ofício número 085, de 10 de março de 2016, do prefeito municipal, solicitando a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a criação de função de confiança para adequação. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia completamente. Votação em turno único da indicação, número 11/2016, da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal providências no sentido de construir uma lombada em frente à Venda do Chiquinho, no bairro Vargem Grande. Colocada em votação, a indicação número 011/2016 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 012/2016 da vereadora Suelene Almeida, indicando ao senhor prefeito municipal que providencie, junto ao departamento competente, a colocação de iluminação na rodoviária. Colocada em votação, a indicação número 012/2006 foi aprovada em turno único por unanimidade. Votação em turno único da indicação número 013/2016 do vereador Donizete Abel Cardoso, indicando ao senhor prefeito municipal que verifique, junto ao departamento competente, a possibilidade de efetuar melhorias na estrada Bueno-Brandão Munhoz. Colocada em votação, a indicação número 013/2006 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Antônio Marcos Martins, que, de posse da palavra, falou sobre a retirada da tramitação do projeto de lei número 004/2016. Solicitou que a diretora do Departamento de Saúde, senhorita Marcela Roberta Costa, fosse reconvocada para o dia 17/3/2016, às 19 horas.
conforme solicitação do requerimento número 007/2016. E tratou sobre o requerimento número 008/2016. O vereador José Raimundo de Castro falou sobre a situação do requerimento número 016/2014. Os vereadores Odilete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Cláudio Cristino de Lima Sá, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Felina Almeida, Antônio Marcos Martins e Joaquim Felício Simões Filho discutiram longamente sobre a atual situação da estrada de acesso para o bairro de Cachoeira. O vereador Joaquim Felício Simões Filho ainda comentou sobre sua viagem à cidade de Belo Horizonte. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, acabou ser desejada, querida e aprovada, assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 10 dias do mês de março de 2016. Todos de acordo? Sim. Sim. Está aprovado. Leitura pela primeira secretária da correspondência recebida. Posto de emenda à Lei Orgânica número 001/2016, altera dispositivo da Lei Orgânica Municipal de Brandão, Estado de Minas Gerais e da outras providências. Senhor presidente, só um instantinho, por gentileza. No caso, trata-se da votação do projeto de resolução e não da correspondência recebida neste caso. Às vezes, eu não sei se tem correspondência ou não a servida. Não tem para responder? Nossa, obrigado, vereador. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra à diretora do Departamento de Saúde, senhorita Marcela Roberta Costa. Com a palavra a senhorita Marcela Roberta Costa. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer o convite de estar aqui, pedir desculpa por não ter vindo na última reunião, por motivo de saúde, e estou disposta a responder as perguntas que foi. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite a todos. Boa noite. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, o Joaquim Felício Simões Filho, Suelina Almeida, meus secretários, demais colegas e a todos aqui presentes. É um prazer estar recebendo, volte sempre. Vou explanar um pouquinho sobre a dengue e logo após vou estar fazendo um pedido para a Marcela. Seja bem-vinda também, Marcela, viu? É um prazer recebê-la. E também um pedido e vou fazer umas 2 ou 3 perguntinhas, conforme o tempo aí, porque também respeitar o tempo e também aos colegas, né, os demais colegas que queiram fazer pergunta. A dengue é uma doença infecciosa causada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ele está presente em mais de 100 países do mundo. E o mosquito é menor que o pernilongo. Ela é uma doença mais frequente no Brasil, devido ao crescimento desordenado das cidades, deficiência no abastecimento irregular de água, coleta de lixo adequado e inadequado, aumento nas temperaturas que acelera o ciclo do mosquito que passa de ovo para adulto. Isso possibilita em muito os criadores do mosquito. Além disso, a facilidade da movimentação das pessoas entre uma cidade para outra, de um estado para outro, que facilita a circulação do vírus. Após ser picado, o mosquito leva de 3 a 15 dias para manifestar os sintomas. A pessoa é picada, ela leva esse tempo de incubação, de 3 a 15 dias para manifestar os sintomas. A fêmea ela pode voar até 3 quilômetros, não achando um local adequado para pôr os ovos, ela voa até 3 quilômetros para depositar os ovos. A reprodução do mosquito não para, por isso é preciso ficar alerta o ano todo. Ela põe, em média, 4 a 6 vezes durante sua vida. E o tempo de vida dela é, em média, de 30 a 35 dias. Em cada reprodução, né, que ela desova,
ela desova na média de 100 ovos cada vez. Ela tem hábito diurno, né? Os ovos podem sobreviver em até 450 dias, né? Em local seco. Por isso que é tão difícil a erradicação do mosquito. Por isso por que eu estou dizendo tudo isso? Para ter um controle do mosquito, exige um esforço de todos os profissionais da saúde, gestores, tem que envolver a administração pública, como o pessoal da limpeza urbana, saneamento básico, no caso da Copasa, o Departamento da Educação, do Turismo, Meio Ambiente, também todos os setores, como igreja, associação de moradores de bairros, e devemos também, uma sugestão também, criar um projeto de reciclagem, que o município não tem. Então, é um pedido assim, que seja urgente criar esse projeto, feito um projeto para trabalhar a reciclagem do nosso município, que não tem. Aí, agora vem as perguntinhas, Marcelo. Em relação ao lixão, os terrenos vazios, o prédio da Garden, as casas sem moradores, além dos pontos estratégicos que vocês já colocaram, né, no Facebook, cemitério municipal, oficina mecânica do Neio Paulão, o ferro velho do Cido Balbal, a oficina do Cido Balbal, em frente ao supermercado Vantajoso, a máquina de batata do Cacá, a borracharia do seu Laércio. Esses estão sendo monitorados também pelos agentes, no caso dos agentes comunitários de saúde, e os agentes da epidemiologia? Então, todos os dois agentes da Secretaria de Saúde, que é o Igor Marquinhos, estão ali. Toda sexta-feira, eles têm um trabalho de estar analisando e passando em todos os locais, que é os pontos estratégicos, certo? Então, tem o Cido Balbal, tem o Cacá, tem vários locais. Então, eles estão passando, aí o que faz? É coletada a água, se tiver, já manda para fazer análise em Pouso Alegre. Tem os dados, vocês trouxeram? Tem as vistorias que são semanalmente passados. Os lotes baldios são os mais difíceis, o caso fechado, porque não acho morador, mas eles estão passando. Aí o que acontece? Eles estão em dois, para cobrir a cidade inteira. O Ministério da Saúde colocou como função do agente de PSF está fazendo isso também. Isso. Aí o que acontece? Todo mês a gente desloca os 6 agentes da Ponte Nova, mais os 6 agentes aqui da cidade para estar cobrindo a cidade inteira. A gente fez um mapa, dividiu a cidade entre a parte do PSF Renascença, que é coberta pelos agentes do PSF Renascença, as casas fechadas, terrenos baldios foram um dos agentes, e os do sítio estão vindo para cobrir a outra parte da cidade que está faltando. Então, o que está acontecendo? A cidade está inteirinha coberta. Não está tendo nenhum caso. Os casos que tiveram foi importado, não teve nenhum caso de dengue aqui. O que acontece? Nós estamos fazendo palestra em escola, na igreja está indo, acaba a missa, tem enfermeira lá, estão completando. Semana que vem vai ter na Igreja Batista, nós estamos fazendo parte mais de divulgação. E os agentes do PSF, além de estar fazendo a parte deles, que é a orientação, eles estão fazendo o serviço que é da população fazer. Por quê? A população tem que orientar e conscientizar que tem que deixar seu quintal, sua casa limpa. O que os agentes estão fazendo? Estão indo lá, estão recolhendo, estão coletando, fazendo o serviço que é da população fazer. Então, a parte da Secretaria de Saúde está em dia, tem documentado, trouxeram as vistorias, então, quanto a isso, está tudo certo. No Cido Balbal, que é o maior, como se diz, que mais falam, tem que olhar lá tem, não sei o quê, não está tendo foco nenhum, tem as vistorias, tem as análises de águas, todos que comprovam. Então, eu fui lá no Cido Balbal, eu fui lá e asfaltando, ele mostrou os venenos para mim, mas não vi nada dentro também não. Asfaltando, mostrou os venenos. O prédio da Garden é do seu Carlos Silveira. Isso. Ele veio, levou a gente lá, foi eu, Simone Veterinário, e mais, acho que era o Marcos Teles na época, e mais um dos agentes. Fomos lá, eles pagam detetização, até que quando a gente entrou lá no prédio, tinha barata morta, os bichos, insetos. A parte de dengue, eles estão indo lá de novo.
porque tem que ir abrir tudo lá que fica fechado, né? Eu perguntei, assim, em relação ao lixão, porque lá, como fica lá como aberto, muitos vão lá para catar lixo, né? Garrafas PETs, em geral. Então, também é um lugar, assim, né, que tem que estar sempre monitorando, né? É o lixão também. A segunda. Como está sendo feito para prevenir as doenças, no caso das 3 doenças, né, a dengue, a chikungunya, a zika vírus, o levantamento rápido da infestação do mosquito? Existe algum critério que vocês entraram em acordo para estar monitorando esses focos? Apareceu um suspeito, vai para o hospital. O médico do hospital tem a suspeita. O que acontece? É feita uma coleta de sangue, já é enviado para o laboratório do estado em Pouso Alegre, entendeu? É feita a notificação, se o caso for positivo, daí vai para a investigação. Tem todo o processo certinho lá, que explica como que é feita a investigação. Os duas suspeitas que teve aqui em Goiânia foram importadas. Uma, acho que é ali no bairro do Machado, e uma ali nos Nunes, que acho que a pessoa estava viajando. Aí fez o teste, tudo certinho, mas não foi caso importado. Então daí a gente notifica, avisa a GRS, o Giovanni, que é o chefe de epidemiologia, vem, dá orientação, então está tudo sendo acompanhado. Então não sei o nome da moça, mas A Suelen. Foi, no caso, que ela pegou fora. Foi porque ela estava em Socorro uma semana antes. Como estão sendo feitas as orientações para as 2 equipes, né, e os agentes também da epidemiologia, e se eles receberam algum treinamento sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Receberam treinamento, eles foram em Pouso Alegre, ficaram lá, foram em cidades vizinhas, foram em Congonhão, acompanharam, e todo o procedimento que tem, coisa nova que tem, a gente encaminha, eles estão sendo acompanhados sim, estão sendo treinados. Os do PSF Ponte Nova e Renascença foram treinados pelos meninos, porque eles já foram treinados em Pouso Alegre, então eles estão fazendo conforme o protocolo. Então, a última aqui. Como já se sabe, para saber realmente se estiver com a chikungunya, zika vírus ou dengue, através dos sinais e sintomas clínicos, porque eles são semelhantes, né? Queria saber se o município dispõe o exame específico para a confirmação desses casos, no caso a sorologia. Porque no portal da saúde, né, portal da saúde do SUS, fala que esses exames são disponíveis nos laboratórios que têm referência com a rede pública de saúde. Aí eu queria saber se o município disponibiliza, se é puxado para a pessoa, se é um hospital, no caso. Não, a pessoa teve suspeita de dengue. Foi colhido a amostra, foi mandado para o laboratório do estado, deu positivo. Qual que é o próximo passo? A gente encaminha para o Pouso Alegre, no hospital regional, o infectologista, o Dr. Bento, que já é responsável por isso. Daí lá vai ter todo o acompanhamento e os exames mais específicos para estar investigando. E é acompanhado também pela Secretaria de Saúde e pelo IRS. Pelo Estado. Pelo Estado. Agora é um pedidinho, rapidinho. Eu fiz uma cartinha. Para que continue funcionando e, né, que funcione a estratégia de saúde da família do bairro da Ponte Nova, venho lhe fazer um pedido, Marcelo. Para o médico fazer um atendimento de qualidade, humanizado naquele local, tem que ter um mínimo de condições básicas para fazer os primeiros atendimentos. Por que eu estou falando isso? No dia 15 dessa semana, por volta das 4 horas, presenciei um caso no qual a doutora Camila, que é a médica que está trabalhando lá no posto da Ponte Nova, na Estratégia de Saúde da Família, por sinal, uma ótima médica, e ela veio pelo programa do Provar, né, que é puxado pelo governo federal. Então, ela presenciei esse caso, no qual a criança veio com estado de cansaço, desconforto torácico, peito cheio. É um caso de broncoespasmo, né, que é a bronquite. Ela chegou muito mal no hospital. Disse a médica, ela me relatando, ela não culpa
no caso a gestora, você, porque a médica anterior, ela encaminhava tudo para o hospital. Então lá não tem assim o básico, não tem o básico, certo? Então, pelo pouco que precisei, está sem condições de trabalhar. Então segue a lista, eu vou deixar com você aqui, alguns medicamentos que gostaria de pedir para você, né, no caso o chefe do gabinete está aí também, Israel, bem-vindo também, Israel, e que passasse para ela, porque ela quer fazer um atendimento diferenciado, né? A outra, tudo era encaminhado, então ela quer ter ao mínimo de condições, porque assim, eu não conhecia a outra médica que estava lá, então tem medicamentos que chegam até a vencer, né? Então aqui fica a lista dos medicamentos que ela fazer o favor de se puder passar para ela. Quando veio a Elba, que é a antiga médica do Provac, eu não era gestora na época, mas foi oferecido pelo antigo gestor colocar lá um kit de socorro, passar um soro, os básicos, entendeu? Se chegar uma hipoglicemia, poder estar medicando lá no posto para não ter que trazer aqui. Só que foi recusado por ela. Então a gente tinha comprado isso daí, já estava kit de sutura, soro, os medicamentos básicos, mas ela se recusou. Aí quando a Camila veio, ela veio disposta a estar fazendo tudo isso. Aí aconteceu esse papo anteontem. Aí ela sentou lá, viu o Dosete umas listas, está comprando e a gente vai fazer isso sim, porque o que acontece? Se a gente não socorresse igual aconteceu, podia ter acontecido coisa pior. Então isso já vai ser feito sim, a gente já está analisando para deixar tudo certinho. Ela está pedindo aí luva, coisa simples, luva essas coisas do oxigênio. Coisa de pirona, coisa que ela pode, fio de sutura, que ela pode estar dando esse primeiro atendimento lá e tem casos que a gente também encaminhar. E ela está disposta a vir também acompanhar os médicos aqui, ela está muito disposta, então nós vamos. E tenho recebido muitos elogios da parte dela, então o pessoal tem gostado muito dela. E, então é isso, eu agradeço pelas respostas. Obrigada. Mais uma pergunta? Com a Senhor presidente. palavra, vereador Antônio Marcos Martins, Bom. você vai acrescentar também uns 5 minutos aí. Não, tudo bem. Boa noite a todos. Quero agradecer à senhorita Marcela pela presença. Obrigada. Tá? Agradecido desde já. Uma das perguntas que eu tinha a fazer já foi respondida sobre algum caso suspeito ou caso confirmado. Então, essa resposta já foi dada, não há necessidade de reiterá-la. O Departamento de Saúde tem várias funções, como fiscalizar, notificar, autuar aqueles que transgridem as normas pertinentes ao assunto, principalmente de vigilância sanitária. Você já falou das atitudes que o Departamento de Saúde, onde a vigilância sanitária sucumbe, onde ela é relacionada, sobre o combate ao zika vírus, febre chikungunya, própria dengue, né? Nessas atitudes, existe algum tratamento desigual, dependendo da pessoa, dentro do município, ou todo mundo é tratado de forma igualitária? Sabe por quê? Pelo seguinte, no final da minha explanação, depois que Vossa Senhoria responder as minhas perguntas, sobre o ferro velho do cido, especificamente o ferro velho do cido. A questão não é fazer o acompanhamento semanal. É muito claro que não pode ter água parada. Porque entra entra com o consentimento dos moradores, dos proprietários de imóveis, e faz, por gentileza, um vasinho, um copo, qualquer situação, não pode ter água parada. E lá, pelo até onde eu sei, a dengue, ou a febre chikungunya, ela tem um mínimo de tempo, ela já consegue evoluir para um estágio maior. Então, essa avaliação semanal, ela não é coerente com o que se é aplicado nas residências. Eu vejo, no meu entendimento, pelo que eu noto, parece um tratamento desigual, porque, ou tratando de empreendimento, por exemplo, lá é um empreendimento. Assim, de maneira não autorizada pelo município, porque lá não tem nem alvará de funcionamento. E o executivo sabe disso. O executivo municipal sabe muito bem disso. Então, qual que é a atitude que vocês vão tomar em relação àquilo? Porque
Infelizmente, eu já tentei atitude pela Câmara, mas a maioria dos vereadores não aceitou. Então, hoje eu estou passando a responsabilidade também para o Departamento de Saúde, querendo ou não, a responsabilidade é do Executivo Municipal. O que você tem a mencionar sobre aquele local especificamente e por que não também, o ferro velho do Ney do Paulão também, que se encontra junto do posto São José. O que você tem a relacionar para nós e qual atitude objetiva em relação àquele local ou a esses locais, por gentileza? Eu acho que não há desigualdade nenhuma. Eu queria saber onde tem um ponto de desigualdade onde você está citando. Certo. Então, no momento que eu colocar o relatório fotográfico, aí vai ter que ter muita água parada naquele local. E quando entra nas residências particulares, necessita-se que qualquer ponto de água parada seja suprimido. É isso que eu quis dizer. Mas tudo bem, depois eu coloco, a Dani, por gentileza, expõe para a gente. Qual que é a relação existente entre o Departamento de Saúde e a divisão de fiscalização do município? Porque algumas ações, elas têm que ter comunhão. Elas têm que ser juntas. Eu vou referir, por exemplo, limpeza de imóveis vagos. Me desculpe, mas eu vou no Estância Vieira, hoje, Jardim do Espaço, me perdoe, né? Alteramos aqui recentemente o nome daquele local. Quantos lotes sujos que encontramos lá? Por exemplo, tem um lote na rua Modesto Alves Coutinho, do lado da Eliana Coutinho Rossi, da residência dela. Quem está no posto São José, que tem uma referência de divisão, olha a sujeira que está aquele lote. Qual que é a comunhão? Porque na época que eu trabalhava no departamento de fiscalização, eu também era incumbido de notificar os proprietários de imóveis vagos a limpá-los. Então, qual que é a comunhão que tem entre o Departamento de Saúde e a divisão de fiscalização? Então, eu estou para responder sobre a lei, sobre o que foi solicitado que eu estar vindo aqui. Seguinte, a parte da vigilância sanitária, a vigilância sanitária está fazendo. Eu não vou poder responder uma coisa que é de outro departamento. Aí eu queria que marcasse uma nova reunião e tivesse presente aqui os responsáveis pelo outro setor. Porque para mim sozinho estar respondendo sobre um setor que eu não trabalho e eu não posso responder, eu vou estar sendo negligente nisso. Então, eu vou responder o que está aqui, o que foi solicitado com todo respeito, com todos os vereadores, mas eu vim aqui para responder o que Mas você concorda comigo que eu não falei que a responsabilidade era só sua ou só da divisão de fiscalização? Eu falei que tem que ter uma comunhão de ações. Tanto é que na lei que fala do Departamento de Saúde, dentro da subseção, dentro da seção da vigilância sanitária, fala que supervisionar o serviço da vigilância sanitária, fiscalizando e autuando os vereadores. E queremos ou não, lote vago, sujo, é um vetor tanto para a propagação dessas doenças. É isso que eu quis dizer a você. Não, eu entendi. Só que eu não posso responder uma pergunta que o outro setor não esteja aqui para estar respondendo junto. Tudo bem. Então, espero eu. Podemos marcar uma outra reunião e trazer o setor responsável que está aqui junto. Espero que, então, a vigilância sanitária tome providência em relação a esses lotes, como já foi também relatado. Uma outra pergunta. Qual a unidade que a profissional Lívia Ribeiro Brogini está lotada? Ela está lotada no Departamento de Saúde, ela está lotada na Unidade Base de Saúde localizada na Rua Coronel Ramalho, ou ela está lotada na Estratégia de Saúde da Família do bairro Ponte Nova? Seguinte, ela estava na Estratégia de Saúde da Ponte Nova. Depois que eu assumi a gestão da Secretaria de Saúde, a gente está arrumando o cadastro, que é o QNES, onde que indica onde que o profissional está e onde que ele vai estar atuando, entendeu? Certo. Estava tendo um erro, porque ela estava no Ponte Nova e estava sendo dividida entre a cidade. A gente já regularizou isso, a saúde bucal da Ponte Nova foi transferida para a cidade, a gente incluiu a saúde bucal no PSF Renascença. A documentação já está lá, quem quiser estar indo lá na secretaria, a gente já está colocando tudo, como se diz, os pontos no info. Então, o que é de cada lugar vai estar em cada lugar. Então, a Lívia, atualmente, ela é dentista da Estratégia de Família Renascença. Mas, então, o porquê que no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde? Que estava. Não, ainda está, porque o relatório é 16 de março de 2016, ontem. Não, eu entrei no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e eu passo para quem quiser. Inclusive, olha aqui, ó, fevereiro de 2016, cirurgião, dentista clínico geral, município Bueno Brandão, PSF do bairro Ponte Nova,
com o CNES dela, aliás. Mas a documentação e os protocolos da mudança já estão comigo na Secretaria de Saúde. Eu convido você para estar indo lá amanhã e estar conferindo comigo. Ou seja, então, desde março do ano passado, ela estava trabalhando na zona urbana e cadastrado como PSF da Ponte Nova e o município recebendo valores Não, mas ela sobre estava isso. atendendo a Ponte Nova, tem os cadastros e tem os atendimentos da Ponte Nova. Mas não dentro da carga horária estabelecida conforme o convênio com o Ministério da Saúde, concorda? Não, mas a gente regularizou e agora está tudo certo. Tudo bem. Então tá bom. Só mais uma pergunta, por gentileza. Foi mencionado alguns prédios do município. E sobre a construção paralisada na Praça Virgílio Mendes Branco? Quando em construção, lá entrei apenas uma vez. Entrei apenas uma vez naquele local. E lá dizem lá que lá tem uma piscina em cima. Realmente parece que lá era para ser construída uma piscina. Ela é coberta aquele local? Então, eu não subi lá para ver, mas os meninos foram, vocês podiam, pode estar respondendo a pergunta? Não? Não. Então, eu trago a resposta na próxima reunião para convocar também. Muito bem. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. Obrigada. Marcelo. Desculpa, por favor. Obrigado, Marcela. Senhora Zena. Olha, senhor presidente, Não boa falando noite, das senhores vereadores. vereadores, Marcelo, boa noite a todos. Bom, eu votei a favor da sua vinda aqui, no requerimento, para explanar sobre o projeto 04-2016. Mas fomos surpreendidos na semana passada com o ofício do Executivo retirando o projeto. Né? Quanto à dengue, eu também não vou perguntar, porque eu conheço a situação, já passei por lá, você está, a gente conhece os trâmites e as perguntas, as dúvidas já foram respondidas também. Agora, quanto ao projeto, como ele foi retirado, eu não sei se esse projeto vai retornar ou não, ele foi retirado para estudos. Né? Mas, se você puder, ou talvez esse projeto voltar, já fica respondido também. Né? No caso, quando foi feito o projeto, porque as localidades lá são distantes, né, PSF, os agentes têm que correr uma distância longa, né, bastante quilômetros, foi onde foi adquiridos as motos para cada agente. E no projeto estava retirando a necessidade de ter a habilitação para poder estar dirigindo esses veículos, as motos. Aí a preocupação era o seguinte: como ia ficar essa situação dos agentes à distância, não é isso? Hoje eu estou vendo que os agentes estão lá, estão usando essas motos. Né? Se você puder dizer alguma coisa para ele nesse sentido, se vai continuar as motos, ou se esses agentes vão ser substituídos, se esses agentes eles estão com processo seletivo deles estabelecido, eles vão ser também contratados novos através desse novo concurso que vai ser feito. Então, Se eu pudesse dizer alguma coisa para ele nesse sentido, só para deixar, né? E fique à vontade, tá? Se você puder responder, tudo bem. Se não puder, depois a gente vê isso também. Não precisa ser. O projeto foi tirado para estudar melhor. Por quê? Alguns dos agentes estavam com um período de 2 anos, que é o período máximo de contratação. Depois pode prolongar por mais 6 meses. O que acontece? Os agentes que já estavam trabalhando, já estavam com esse prazo, e a gente prolongou por mais 6 meses. O que aconteceu? A gente abriu um processo seletivo, e nesse processo seletivo a gente precisava regularizar a situação deles. Só que daí incluiu os agentes da cidade. E como que a gente ia pedir carteira de motorista para moto para a gente que faz o serviço na cidade? Porque eles fazem a pé. Então foi feito esse projeto, mas foi retirado para isso tudo, porque o que acontece? Nós vamos continuar fazendo noção no TSE. Aí a gente está estudando melhor para ver o que vai fazer. Porque os da Ponte Nova realmente necessitam da moto, porque um bairro é bem distante do outro, e os da cidade não, porque eles fazem o serviço deles a pé. Então a gente tirou o projeto para estar analisando melhor, para melhorar a situação dos agentes, e vai mandar de volta depois que tiver tudo certo. Então é isso. Senhor presidente, só para encerrar uma parte sobre a questão, não é nem uma pergunta mais para a senhorita Marcela, mas é sobre esta área, trata-se de uma área pública do município de Bueno Brandão. É o local que atualmente vem depositando-se os entulhos.
o que também está em desacordo com a legislação aqui aprovada por esta Câmara. E aí são as fotos do ferro velho, o qual já é há algum tempo motivo de bastante indignação por parte da população banbrandense, principalmente dos seus vizinhos. A questão é muito simples. A água parada dá para ver os tetos dos veículos, tem um veículo que vai passar agora a pouco, vai ter em seu painel. Infelizmente eu não consegui flagrar as caçambas, porque eu não tenho a licença para adentrar um imóvel particular. Lá dá para notar o teto do veículo, mas é claro que vai ter água parada dentro de uma dessas caçambas também, sem dúvida se tem o teto dentro da caçamba. E mais, aí não é somente uma questão de água parada. Eu gostaria de perguntar a qualquer um de vocês, alguém gostaria de residir, ser vizinho de um local desse? Eu acho que isso aí não é a propagação de roedores, propagação de outros tipos de insetos? Isso daí não pode ficar dentro do município de Rio Brandão, dentro da zona urbana. Tudo bem, pode ficar dentro do município? Tudo bem, então vá para a zona rural, em um local distante de qualquer outra residência, o que não pode ficar sem tomar nenhuma providência em relação a isso. Olha o teto do veículo no canto, que eu consegui pegar o canto da casa para fazer a foto. Então é claro que não tem, infelizmente não tem como dizer que não é um local que está propício à propagação dessas doenças que hoje assolam o país, principalmente todos nós estamos sujeitos. Então fica aqui o meu registro. Eu gostaria de respostas objetivas em relação a isso, porque isso aí, querendo ou não, é uma ameaça a todos nós, assim como os locais também já foi mencionado de maneira antecipada. Obrigado, boa noite. Obrigado, Marcelo. Com a palavra o vereador Donizete Abel Cardoso. Marcelo, então não vai ter dentista mais no final? Então, a gente vai estar agendando os pacientes para estar vindo fazer o atendimento aqui na cidade. Como é que fica a escola? As crianças que atendem? Então a gente vai estudar tudo isso. Mas eu vou falar com certeza depois como que vai ser, que vai funcionar isso daí. Eu não posso falar agora, mas eu vou falar com certeza depois. Tá bom. Que a gente está vendo aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Acredito que esclareceu, né? Estão reabertos os seus trabalhos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela primeira secretária da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001/2016, que altera dispositivos da Lei Orgânica Municipal de Ribeirão Brandão, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Brandão estabelece os termos do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda da Lei Orgânica. Artigo 1º. O artigo 24 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 1º. O artigo 24 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. A mesa da Câmara se compõe do presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, os quais se substituirão nessa ordem e secretário. Parágrafo 1. Na ausência do secretário, o presidente convidará um vereador para exercer a função de secretário individual. Artigo 2º. Esta emenda, a Lei Orgânica Municipal, entra em vigor na data de sua publicação, divulgando as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, 19 de fevereiro de 2016. Joaquim Vinícius Castilho, presidente. Cláudio Cristina de Lins Sá, vice-presidente. Sueli Almeida, secretário. Justificativo. A Lei Orgânica dispõe em seu artigo 24. Artigo 24. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Atualmente, a Câmara é composta por 9 vereadores, o que impossibilita a formação de 2 chapas para o processo de eleição da mesa diretora. Tal alteração possibilitará a composição das 2 chapas e atenderá aos princípios da democracia e igualdade. Vale ressaltar que essa alteração foi proposta na indicação número 017/2015
dos vereadores Antônio Marcos Martins, João Francisco da Silva, José Raimundo de Castro, o qual foi aprovada por unanimidade. Sala das sessões da Câmara Municipal de Barbazão, 19 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente. Cláudio Cristina Menino Sá, vice-presidente. Suelina Menino, secretária. Em discussão, em primeiro turno, a proposta de emenda à lei orgânica número 001/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta proposta de emenda à lei orgânica? Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. primeiramente eu queria agradecer à mesa diretora, né, por ter acatado aí a nossa indicação, né? E essa indicação por quê? A gente percebeu, por exemplo, o levantamento, né, o vereador João, o vereador Marco Antônio, que é o seguinte, que essa composição era quando a Câmara era composta de 11 vereadores. Aí com a lei que veio, reduziu o número de vereadores para 9, ficou essa dificuldade, né? Desde essa mudança a gente tem percebido isso. A única opção é o quê? Uma chapa, porque fica 5 membros que numa chapa e sobra 4, não dá para você montar uma outra chapa. Dessa forma, está aqui, existe a possibilidade, independente de quem estiver no poder, nós não sabemos quem vai estar aqui o outro meio, né? Isso é ser democrático. Eu acho que são pesos e medidas iguais, né? Tanto para um lado como para o outro. Eu vi essa dificuldade, porque sempre veio assim, um resolveu montar uma chapa, fica sem opção, a única opção, ou você vota nessa chapa ou você vota contra. Você não tem a chance de ter uma segunda opção. Então, a minha sugestão foi nesse sentido, agradeço a apresentação da mesa e gostaria que todos votassem a favor, que isso é bom para o município. Me permite uma parte? Com certeza. Não vou nem pedir a sua citação, senhor presidente, eu já posso aproveitar o espaço do vereador José Raimundo de Castro. Vossa Senhoria já explanou muito bem o que significa esse projeto de resolução e o que é importante, no caso, para nós hoje, com esta composição que se encontra, né, com esta formação legislativa, essa alteração ela não terá mais frutos, ela não terá mais resultados. Não é isso? Ela vai ter resultados para a próxima composição. Se preconizamos, a própria Constituição Federal preconiza a igualdade, a democracia, Estado igual de direito, no caso, 2 chapas vem ratificar o que propõe a Constituição Federal. Então, nada mais justo que esta composição da mesa ser formada por 4 membros, podendo formar 2 chapas. E interessante de tudo isso, também, além de preparar melhor o regimento interno para uma próxima legislatura, é que isso não traz nenhum prejuízo ao funcionamento da Câmara. Né? Melhoramos o funcionamento, aliás, né? Melhor do que até hoje, porque daí, quando se tem a concorrência, o ambiente é mais saudável, porque daí tem que demonstrar mais competência, mais ação. Isso é importante, seja em qualquer ambiente. Então, esse projeto de redução veio a calhar neste sentido, né? É vital, é viável para todos, seja quem for, para todos. Isso que é importante. Então, não vai ter prejuízo algum, aliás, vai ter benefício, vai ter bônus e não ônus. Então, não vejo o porquê de não ser aprovado. É bom para todos, se é bom para todos, da Casa Legislativa, é bom para a sociedade bonibandense. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Missão. Só uma colocação. Então, conforme ambos os vereadores já comentou, foi como a mesma justificativa são a maneira mais democrática e igualitária, né? A possibilidade de montar 2 chapas, então está extinguindo o segundo secretário. Então, para a próxima mesa diretora, né, no nosso próximo mandato não vai ter esse segundo secretário. Então, eu acho que vai ser bacana, porque vai ter a oportunidade das 2 chapas concorrer à mesa diretora, independente de quem está aqui, né? É isso. Eu voto a favor.
Assim, se precisar de um segundo secretário, é convocado um vereador. É isso. Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. Temos para completar, que aí vai dar chance, né, para todos os novos fazer parte. Não havendo mais quem queira falar sobre a proposta de emenda à lei orgânica número 001/2016, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, a proposta de emenda à lei orgânica número 001/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. A proposta de emenda à lei orgânica número 001/2016 foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de resolução número 001/2016, que altera e revoga dispositivos da resolução número 007 de 21/12/2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão. A Câmara Municipal de Belo Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e a sua mesa diretora publica a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 45, parágrafo 21, inciso seguinte, da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Quinto. Registro da ordem do dia e dos vereadores que utilizaram da palavra. Artigo 2º. O artigo 68 da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 68. A mesa da Câmara se compõe do presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, os quais se substituirão nessa ordem e secretário. Parágrafo único. Na ausência do secretário, o presidente convidará um vereador para exercer a função de secretário ad hoc. Artigo 3º. O artigo 69 da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 69. Tomarão assento à mesa, durante as reuniões, o presidente, o vice-presidente e o secretário. Artigo 3. O parágrafo 1º do artigo 77 da resolução número 007, de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O presidente votará nos casos de desempate. Nas votações, contando-se a sua presença em qualquer caso para efeito de quórum. Artigo 4º. Fica revogado o parágrafo 2º do artigo 77 da resolução número 007 de 21 de dezembro de 2004, que contém o regimento interno da Câmara Municipal de Belo Brandão. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Belo Brandão, 19 de fevereiro de 2016. Joaquim Felício Simões Filho, presidente. Cláudia Cristina de Lima Sá, vice-presidente. Suelene Almeida, primeira secretária. Justificativo do projeto de resolução número 001/2016. O presente projeto de resolução tem a finalidade de alterar o artigo 45, parágrafo 21, inciso 5º, artigo 68 e artigo 77, parágrafo 1º, e revogar o artigo 77, parágrafo 2º do regimento interno. O artigo 45
parágrafo 21, inciso 5º, cito: registro dos horários de início e término das falas de cada orador e do respectivo objeto da fala. A alteração sugere que seja registrada a ordem do dia e os vereadores que utilizaram da palavra, uma vez que em discussões mais acaloradas, torna-se difícil identificar o momento de cada menção do orador. Com a presente alteração, será possível identificar a matéria tratada e quais vereadores utilizarão da palavra no DVD, já que a ata eletrônica dispõe na íntegra de todo o conteúdo da reunião. O regimento interno dispõe, artigo 68. A mesa da Câmara se compõe do presidente, do primeiro vice-presidente, do segundo vice-presidente, do primeiro secretário e do segundo secretário, os quais se substituirão nessa ordem. Atualmente, a Câmara é composta por 9 vereadores, o que impossibilita a formação de 2 chapas para o processo de eleição da mesa diretora. Tal alteração possibilitará a composição de 2 chapas e atenderá aos princípios da democracia e igualdade. Vale ressaltar que essa alteração foi proposta na indicação número 017/2015 pelos vereadores Antônio Marcos Martins, João Francisco da Silva e José Raimundo de Castro, o qual foi aprovada por unanimidade. Já a alteração do artigo 77, parágrafo 1º, e revogação do seu parágrafo 2º, faz-se necessárias, uma vez que a resolução número 030, de 15 de junho de 2015, aboliu o voto secreto no âmbito da Câmara Municipal. Joaquim Vinícius Simões Filho, presidente, Cláudio Cristino de Lima Sá, vice-presidente, Sueli Almeida, primeira secretária. Em discussão em primeiro turno, o projeto de resolução número 001/2016. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador José Raimundo de Castro. eu só queria agradecer a todos os vereadores que votaram por unanimidade nas nossas indicações, né? Desculpe aí, os mesmos projetos dados da mesma, uma sequência, né? Um primeiro e o segundo são a mesma finalidade, né? Eu agradeci a mesa por ter apresentado o projeto, mas estou agradecendo os vereadores que votaram a favor da nossa solicitação. E é como o vereador Márcio colocou, e eu também tinha colocado. Isso é democrático, como está aqui na justificativa. Porque lá, quando tinha 11 vereadores, existia a possibilidade de 2 chapas. A partir do momento que foi para 9, né, o João Francisco, que já é vereador há mais tempo que a gente aqui, percebeu isso, que desde que mudou, né? Na época você era vereador, que tinha 11 vereadores, né? Existia a possibilidade de 2 chapas. Aí com essa dificuldade aí foi, com a redução houve essa dificuldade de estar montando essa chapa. Isso, como foi bem claro, colocado pelo vereador Marcos, só vai ter efeito na próxima legislatura, né? Inclusive não fiz a indicação, estou fazendo e já deixei claro nesta casa que na próxima legislatura eu não vou estar, porque eu não sou candidato às próximas eleições, tá certo? Então, estou fazendo sem interesse, fazendo pela democracia. Esse país precisa. E hoje a gente vê os acontecimentos aí, por aí afora, dá até vergonha, tem hora de ser brasileiro, né? Mas não podemos desistir, não. A gente podendo fazer aqui, um grãozinho de areia que a gente muda aqui do lugar aqui, pode surgir efeito lá na frente. Então, pelo menos dentro do nosso município, com essa possibilidade de ter essa chance de disputa, de melhora, com certeza vai ser melhor para o município. E com isso nós temos certeza que as nossas reuniões aqui ela é bem organizada e tal, e com certeza nessas condições vai surgir muitos frutos para o futuro, né? E aí agora daqui para frente a gente tem que pensar no futuro dos netos, né? E eu espero que eles tenham um futuro bem melhor do que a gente, né? Senhor presidente, por gentileza. A palavra ao vereador João Francisco da Silva. Ministro senhor Joaquim Felício Filho, boa noite. Cláudia Cristina de Lima Sá, digníssima senhora vice-presidente da Câmara, boa noite. Digníssima senhora Sueli Almeida, secretária da mesa diretora, boa noite. Digníssimos colegas vereadores,
Boa noite a vocês presentes, nossos pessoas que trabalham com a gente em casa de lei, muito obrigado a vocês também por trabalho que têm feito aqui, muito perfeito. Eu queria dizer a vocês que da mesa diretora, por receber aí essa indicação, e os nossos digníssimos vereadores também, que colaboraram também, fazendo, votando, vocês votaram aí. E há 25 anos atrás, 26 anos, eram 11 vereadores. Tinha possibilidade de fazer 2 chapas. Como mudou para 9, devido pela população da cidade, então não temos mais chance de levar 11, nem é tão fácil assim também, levar 11 vereadores. Então acho que a democracia está valendo hoje nessa casa de lei, muito perfeita pelos senhores vereadores, por nós, que estamos aí votando o que é certo. Como disse o digníssimo vereador Antônio Martins e José Raimundo de Castro, não sabemos quem vai estar aqui. Nós estamos acertando a situação nos próximos anos, que vai ser os vereadores, né? Eu acho que é uma coisa muito correta, muito certa, pelo menos quem entrar aqui não vai sair reclamando que só pôde fazer uma chapa, não teve chance de fazer 2 chapas. Então a democracia está valendo e vai ser passado aí, agradecendo a vocês. Espero que os próximos que aqui estarão sejam bem aproveitados essa votação que estamos fazendo hoje. Muito obrigado a vocês. Senhor presidente, por favor. A palavra, vereadora Cláudia Cristina de Lima e Silva. É só um comentário mesmo sobre o projeto de resolução, alterando, né, alguns itens do regimento interno e também da lei orgânica, como já foi votado. Foi feito algumas mudanças no final do ano passado, de 2015, e é tudo para melhorar a compreensão e os trabalhos dessa casa. Foi feito mudanças importantíssimas no regimento interno, que o regimento interno ele é muito complexo. Então, a cada turma que se passa pela Câmara aqui, cada vereador que passa aqui, que se renova, a gente tenta melhorar e tentar melhorar a compreensão e o trabalho, né, dessa casa. Então, foi dada a nova redação ao artigo 45 do parágrafo 21, do inciso 5º, né, no qual essa nova redação diz que quando está gravando, né, cada vereador tem o direito de discutir, né, falar dentro do seu tempo, e ocorre a todo momento a parte. Tem vereadores que falam mais, tem outros vereadores que falam menos, e fica muito difícil. Agora que implantou a ata eletrônica, fica muito difícil de contabilizar o término e o início e o término de cada fala de cada vereador. Então, com essa mudança, com essa nova redação, fica mais fácil, no caso, a assessora parlamentar, de estar registrando esses DVDs, né, e estar registrando essa ata e, né, para arquivar. Então, a mudança é bem válida, porque facilitou o trabalho, né? Antes estava muito difícil a contabilizar, porque às vezes o vereador fala uma palavra, 2 palavras, e para ela contabilizar o minuto, estava muito difícil, né? E o artigo 68, que fala na mudança da composição da mesa, né, dos vereadores, que foi extinguido o 2º secretário, e também do último artigo aqui, que é o 77, que foi revogado, porque, como já disse, no final do ano passado a gente extinguiu o voto secreto, não tem mais voto secreto. Então, as mudanças eram isso, tá joia? Eu voto a favor. Eu acho que essas mudanças são fundamentais para melhorar o trabalho e a compreensão também de todos. Muito obrigada. Vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado pelo espaço. Só uma correção, primeiramente. Na apreciação anterior, eu falei projeto de resolução e me desculpem a proposta de emenda à lei orgânica. São situações diferentes, me perdoem. Eu fui na empolgação. Agora sim é um projeto de resolução, né, referente ao regimento interno. A questão do registro da ordem do dia e da fala dos vereadores vai facilitar a constituição da ata eletrônica, não resta dúvida sobre isso, né? Também não traz prejuízo algum. O artigo 68, a composição da mesa já foi muito bem explanado. A questão somente do parágrafo 1º do artigo 77, até já conversei com
a Dani, e depois no momento que a gente vai fazer o parecer de redação final, assim, eu falo de maneira indireta, porque eu não faço parte dessa comissão mais. Mas o correto é, parágrafo 1º, o presidente votará nos casos de empate. Perfeito? Nos casos de empate, contando-se a sua presença em qualquer caso, para composição de quórum. No caso de empate, não no caso de desempate. Se é desempate, não precisa ter o voto do presidente, apenas uma constatação, por gentileza. E o voto secreto já foi suprimido por reformas da Constituição Federal, e eu concordo que o voto, para mim, em todas as faces, tem que ser voto aberto. Todas. Sabemos aqui alguns casos, não vou elencar os quais, porque eu não tenho total certeza do que vou falar, então prefiro não comentar. Mas eu sei que em alguns casos o voto ainda é secreto, em alguns casos, em outros não. Se a gente quer uma democracia verídica, aberta realmente, qual o motivo de ter voto secreto? Eu não compreendo. Isso não é democracia. Se você tem algo a esconder, você não está sendo democrático. Democrático é aquele que tem os seus atos totalmente públicos. Nós somos agentes públicos, agentes políticos, e representamos a população. Temos que dar publicidade aos atos. Então, quem não faz nada errado não tem por que esconder. Eu sou totalmente contrário ao voto secreto. Foi um pequeno passo, temos outros a dar, isso não depende da gente, depende da esfera federal, e aqui embaixo acatamos. Mas está muito claro, então também são alterações necessárias que vão agilizar, dar celeridade ao rito da Câmara, ao rito das reuniões. Isso é importante para todos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 001/2016, está encerrada a discussão. Em votação, então, em primeiro turno, o projeto de resolução número 001/2016. Vereador Antônio Daniel da Silva. Sim. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sarra. Sim. Vereadora Donizete Abel Cardoso. Sim. Vereador João Francisco da Silva. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de resolução número 001/2016 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pela primeira secretária do projeto de lei número 003/2016, que altera a redação do caput do artigo 1º da lei número 2057, de 23 de dezembro de 2015. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. conforme já relatado pelo vereador José Raimundo de Castro, o qual entrou em contato com um dos presidentes das entidades envolvidas neste projeto de lei, ou seja, referindo-me à associação, a Casa da Criança, certo? A Associação Lembrandeza e Proteção à Criança, mais popularmente conhecida como Casa da Criança, e também porque ele foi protocolado nesta casa em 4 de março de 2016, ou seja, ainda estamos dentro do prazo de apreciação, que são de 15 dias. Não que isso seja algo tão natural, tão positivo, mas o vereador Jair de Castro ainda não obteve a resposta do presidente daquela entidade. Então, eu vou, conforme o artigo 232 do Regimento Interno, solicito o adiamento deste projeto de lei para a próxima votação ordinária, para que a gente possa ter o vereador José Raimundo de Castro colete a resposta junto àquela entidade. Eu também possa promover o meu trabalho junto a outra entidade envolvida no assunto, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Bando Brandão, a PAI. Tudo bem? Então, eu solicito aí pelo artigo 232 o adiamento para a próxima reunião. Todos de acordo, né? Sim. Sim. Nossa, retirado aí. Para a próxima. Leitura pela primeira secretária do requerimento número 008/2016. O senhor presidente, Joaquim Vinícius Simões Filho, Câmara Municipal de Bando Brandão, Minas Gerais. Por meio deste, confundo o artigo 256, parágrafo 1º do Regimento Interno dessa egressa Casa Legislativa, requerer, a data de 24/3/2016, a convocação do diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, José Roberto
para esclarecer os assuntos a seguir expostos. As vias rurais encontram-se em situação calamitosa, até mesmo a rodovia Campo Místico, o que incide explicações, esclarecimentos referentes ao maquinário público também são pertinentes, uma vez que o mesmo é adquirido, utilizado e mantido com o pagamento de impostos e legislações próprias. Por fim, ressalta-se que o presente requerimento, ora aprovado, deve ser enviado ao convocado e ao prefeito municipal, conforme acorda os princípios normativos. Sem mais por um momento, subscrevo Antônio Marcos Martins, vereador da 17ª legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 008/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Seu João levantou, senhor? Não. Então, por favor, quem pede? Não vi. 1, 2, 3, senhor levantou. 1, 2, 3, 4, 5. O requerimento número 008/2016 foi aprovado, então, por 5 votos favoráveis, 3 votos contrários. Leitura pela primeira secretária da indicação número 014/2016. Senhor presidente, o vereador que se subscreve, nos termos do artigo 17 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que providencie, junto a um órgão competente, a recuperação da estrada Bueno Brandão, Monte Sião, principalmente nas proximidades do bairro Lava Pés. A presente indicação tem como objetivo a recuperação da estrada, de forma a evitar acidentes e garantir aos produtores rurais condições para o escoamento da produção agropecuária, visto que o alto índice pluviométrico tem provocado valetas na maior parte da mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Brandão, aos 11 dias do mês de março de 2016. João Francisco da Silva, vereador. Em votação, em turno único, a indicação número 014/2016. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovada por unanimidade. Considerando que então, com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Missá. Gostaria de justificar o porquê da aprovação do requerimento do senhor vereador Antônio Marcos Martins. Pela minha concepção, né, pela a concepção do que eu estou representando aqui. Estou representando a sociedade, né, o povo que me elegeu, então eu represento o povo, que é o que me colocou. E estou exercendo a função do vereador, que é a função do vereador é fiscalizar. Independente de quem seja o requerimento, né, respeito aqueles que votaram contra, né, cada um tem seu pensamento e a Câmara tem essa divergência de pensamento, cada um tem o direito de votar sim ou não. E veja bem, se tiver alguma irregularidade, tem tempo para regularizar, né? Se a gente não vai crucificar ele aqui. E como a Marcela, né, diretora do Departamento da Saúde, veio aqui e deu as explicações, tirou dúvidas que eram minhas e também eram dúvidas de outras pessoas também, né? Ela sabe muito bem, explicou tudo direitinho. Então, fica aí também para, no caso, o Beto, né? Que é o diretor do Departamento aí, de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente, a dar explicações, né? Eu sei que vai surgir dúvidas, então ele é uma oportunidade de estar tirando dúvidas de todos os vereadores. Não querendo crucificar e deixar ele em saia justa, ou ele vai ter o direito de resposta. Se as pessoas têm dúvida, então ele tem o direito de responder. Dentro, né, assim, lógico, com todo respeito. Então, pode até
correr o risco de não atender mais meus pedidos, mas a gente tem que estar cumprindo nossa função. Então, a gente está aqui porque não foi o prefeito, não foi o diretor do departamento que me colocou aqui sentada nessa mesa onde eu estou hoje. Então, eu tenho que defender quem me colocou aqui, com todo o respeito. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Primeiro uma correção, né? Até a senhorita Elisandra, ela solicitou que eu alterasse a data de 24 de março para 28 de março. No entanto, o requerimento que estava à mesa da secretária vereadora Sueli Almeida continua com data 24. Posteriormente, Vossa Senhoria irá comunicar que a próxima reunião, né, devido ao feriado da próxima semana, irá realizar-se segunda-feira. Então, na verdade, no momento do ofício, para o senhor prefeito municipal e para o convocado senhor José Roberto Bueno, mencionar, por gentileza, dia 28 de março. Perfeito? Eu quero agradecer àqueles que votaram a favor do requerimento número 008/2016. Quero mencionar que respeita a opinião dos que votaram ao contrário, né, dos que não concordam, né, mas posso ter a certeza que vocês vão sentir que na semana que vem tem algo relevante e que o voto de vocês poderia ser diferente, porque eu não posso também dar tudo de bandeja à pessoa que aqui vem para esplanar, porque senão fica muito fácil, né? Pode acontecer como a nossa política federal está ocorrendo hoje, que fica fácil, facilita alguma desculpa, por exemplo. Então, né, vocês não irão arrepender-se do voto favorável. No caso, só para encerrar, a gente, como bom brasileiro, temos as nossas falhas, como qualquer ser humano na face deste mundo tem, né? Mas eu quero parabenizar aquelas pessoas sensatas, sinceras, que querem um país melhor, que não sei se foram 3,6 milhões, se foram 6,8 milhões, que fosse 10 mil, que fosse 10 pessoas, que tomara que na próxima sejam 10 milhões, que sejam 7 milhões, não sei. Aquelas pessoas ontem que dormiram em frente ao Planalto, o Palácio do Planalto, né? Exato, né? Que saíram nas ruas de Santa Catarina, que saíram nas ruas de Manaus, que saíram nas ruas de Porto Alegre, de Belo Horizonte, São Paulo e demais cidades, que deixaram o conforto das suas casas para protestar. Contra que, às vezes, sai alguma discussão, pode até, alguns acham que é exagero, outros acham que é algo assim que está muito camuflado. Para mim não interessa. Para mim está muito claro, está muito explícito. Esse governo federal pode fazer o que for. Ele pode arrumar a desculpa que quiser. Na minha concepção, na minha cabeça, no meu modo de pensar, a sujeira não cabe mais debaixo do tapete. Esse país nosso, ele tá, a cada dia a gente pensa que chegou no fundo do poço, mas não, mas tem um pouco a cair. Mas só melhora quando tudo vai mal. Porque quando está muito bom, podemos desconfiar de algo. Então, parabéns aos brasileiros que estão aí reclamando, que querem os seus direitos garantidos, que querem essas pessoas podres, corruptas, sem vergonhas mesmo, vamos ser sinceros, atrás das grades. Parabéns a esses juristas, a esses ministros que querem trabalhar com dignidade, que coloquem essas pessoas corruptas que retiram o dinheiro de quem paga o imposto para o próprio bolso. A verdade é essa. Aquela política social feita, aplicada há 6, 7 anos atrás, hoje vale o quê? Não vale nada. O que a população ganhou em 3, 4 anos foi retirada no outro jeito, em quantia muito maior. Só estava maquiado, escondido. Então que continuemos nessa limpa, que continuemos nesse rumo e que também sirva de exemplo para nós pequenos, porque nós não somos nada perto deles. Mas nós temos uma vantagem. Nós temos o poder do voto.
No caso, para 2016, a nível municipal. Para 2018, a nível estadual e a nível federal. Que pessoas, e seja quem for, seja o meu simpatizante político ou o meu oposicionista político, ou até eu mesmo, se errar, que eu pague as penalidades da lei, que todo mundo merece ser tratado de forma igualitária. Aquela pessoa que não tinha as costas quentes, que não tinha uma proteção, ia para a cadeia. Os maiores ficavam aonde? De boa. Imunes à legislação. Graças a Deus hoje está começando a mudar. E espero que continue nesse caminho por muitos e muitos anos. Porque países, por exemplo, só para encerrar, como o Japão, o ministro, há 1 ano, 2 anos atrás, descobriram uma corrupção em seu nome de $60 mil. $60 mil. Olha o valor, a cifra, $60 mil. Para mim é muita grana. Mas, para essas pessoas do Brasil que são corruptos, o que é $60 mil? Ele foi retirado do cargo, está pagando as penalidades da lei daquele país e mais, ele veio a público pedir desculpas. Pedir desculpas. É o mínimo que naquele país deve ser feito por respeito à população. Aqui faz o contrário. Tenta dar tudo quanto é tipo de desculpa para encobrir as facetas, as partes maléficas que causam a população. Então, vamos continuar nesse sentido e que sirva de exemplo para nós também. Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra o vereador João Francisco da Silva. Eu entendo a situação dos 3 vereadores ou vereadoras que não puderam votar, mas a gente entende a situação. Gostei muito da palavra que a digníssima vereadora Cláudia Cristina de Lima falou. Muito beleza, falou importante. Eu acho que se a gente não pedir, não votar para ver aqui, quando e como podemos cobrar depois. Apesar que este ano é o ano final. Mas aí temos ainda 9 meses para serviço. Não sei se ele vai afastar ou não vai. Mas o que importa é que a gente, votando para ele vir aqui, não vai esmagar ele, como falando. Vamos conversar, vamos bom senso. Nós sabemos que todos os 9 vereadores daqui têm bom senso, sabem conversar, são bem educados, vai conversar. Não saiu tão bem a Marcela de hoje? Tão bonito, votei a favor para vir aqui, veio aí, conversou, entendeu? Garanto para você que ela foi embora tranquila com o que ela falou aí, com o que os vereadores falaram com ela. Então, veja bem, se a gente não votar para vir aqui, como vamos cobrar depois? A situação das estradas, a gente sabe que ele não tem culpa agora, no momento, foi chuva. Mas antes poderia ter feito um estoque de perdigúlio, bastante perdigúlio, para ir colocando nas estradas agora, acudir um pouco o povo. Então, acho que a gente tem que votar, tem que conversar, tem um diálogo, conversando, se entende. Então, lógico que a gente tem que votar a favor e pedir para acertar a situação ainda. Há tempo ainda. Não está tudo perdido ainda. Em 9 meses, dando sol, e dá para fazer muita coisa nas estradas, deixar o povo mais feliz, o povo mais corretamente aí, que está andando aí, sem quebrar os carros, sem cair em buracos, sem estar cobrando os vereadores, que nós estamos sendo esmagados pelo povo aí, por devido à chuvarada. Uns entendem, o outro não entende. O vereador que paga. Hoje mesmo eu recebi ligação de pessoa lá do bairro Jardim, veio aqui, era para ir lá, não foram, porque faltou um funcionário, não foram, o rapaz pegou o carro, veio aqui, queria fazer um BO, por motivo que não foi lá. Então a situação fica difícil. Eu acho que vamos conversar com ele aí o dia que ele vir aqui, vamos fazer pergunta, com calma, tenho certeza que vai melhorar. Ninguém vai judiar ele aqui, porque acho que nós estamos aqui de vereador, eles são cobrados pelo povo também. Ele é cobrado, você é cobrado, nosso digníssimo vereador Zé Raimundo também é cobrado, todos nós somos cobrados. Então, por que não votar a favor? Não estou dizendo porque eles não votaram, não, que estou dizendo isso aí. Esse é o motivo dele, eu já sei. Eu sei que está certo. Mas, se for preciso votar outra vez para ele vir aqui, eu voto de novo. Mas eu vou pedir para ele encarecidamente que ajude os vereadores. Não quero que ajude só eu, não. Para mim já não fez nada mesmo. Mas não quero que ajude só 1 ou 2. Quero que ajude os 9, que todos os 9 estão aqui respeitando a quem votou nele, ou nela, ou em mim, ou em você. Então nós temos o direito de pedir e ajudar o povo. Nós somos representantes do povo de Guarani-Brandão, da zona rural, daqui de Guarani-Brandão. Então, é a minha palavra que eu tinha que dizer, não estou desabafando nada. Eu quero dizer que se ele vir aqui, eu vou fazer cobrança para ele sim,
porque choveu agora. Se ele pensou que os 3 anos passou de sol, o terceiro ano, o 4º ano ia ser de sol também, para não ter esse desgaste que está tendo aí, mas Deus vê a hora certa, Deus viu que estava precisando, mandou chuva, né? Graças a Deus que está dando enchente por aí, está judiando de muitas pessoas, mas a gente acha que a nossa cidade aqui nunca teve enchente perigosa, mas também faltar água é difícil para o povo de São Paulo, né? Então, graças a Deus que agora a gente está até feliz por esse motivo, que choveu bastante e não tem reclamação de água, tem reclamação de estrada ruim, né? Mas tudo supera. Muito obrigado. A palavra, vereadora Solene Almeida. Justificando meu voto, antes do colega vereador dizer que faria o requerimento chamando o José Roberto Bueno, eu já disse que seria contra. Então, eu tenho uma palavra só. E agora, contra o senhor, com todo respeito, o senhor diz que entende porque votamos contra. O senhor me desculpe muito, mas o senhor não entende, porque cada um teve um motivo de votar contra. Eu falei aqui que dou a razão para você, entendo a situação sua, não falei? Então, mas aí o senhor não entende, o senhor não sabe por que eu votei contra. O senhor também não sabe porque a Lena e o Daniel votou contra. E eu sei o meu motivo, Eu sei. mas eu não sei o motivo dele. Eu sei por quê. Então, o senhor Porque tem a mãe está modo de trabalhando pensar. lá, não era justo ela votar agora contra ele. Porque ele nunca fez nada que eu pedi. E essa semana mesmo eu cheguei a levar o chefe de gabinete, cheguei a levar ele em 3 lugares. Ele acha que não tem solução. Então por que eu vou chamar ele aqui? Ele já disse para mim o que eu queria saber, o que eu queria pedir para ele. Ele já disse para mim. Então eu não preciso dele aqui para responder nada para mim. Uma parte, né? Então eu preciso mesmo, eu preciso de estrada. E tem fazendo. Então já está fazendo. Só conta hoje, agora eu vou ver. Vem pra frente. Senhor, por gentileza, a parte. Pois não. A questão. A palavra está com a vereadora Solene. Foi Vossa Senhoria que pediu a palavra? Foi, desculpa. A parte, por gentileza? Desculpa, eu achei. Perdão. Desculpa, perdão. E eu respeito todos os moradores da zona rural. O que eles mais precisam realmente é estrada. Agora eu vou chamar ele aqui para ele falar que a chuva é culpada de tudo. Ele vai ter que pôr a culpa em alguém, então vai pôr na chuva. Eu quero que faça o serviço. Eu quero ver trabalhando, eu quero ver vir aqui e falar que muita coisa não vai poder cumprir. Né? Agora está uma calamidade, vamos desesperar. É ponte na malhada que caiu. Tem aluno lá da PAI que não está podendo vir para a escola, que o transporte não chega. Tem ponte na Santa Laura que caiu, estão arrumando lá já faz tempo, não sei se terminaram. Né? Tem assim, desbarrancando estrada, como em todos os lugares do município, principalmente na ressaca, que é a metade da estrada, numa curva, está cheio de terra. Eu pedi para ir antes do carnaval, que não foi feito até agora. Eu realmente lavo minhas mãos, não vou pedir mais nada. Não. Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Agora eu não vou atrás de ninguém não para fazer, mesmo sabendo que é obrigação. Quando é obrigação da pessoa, não precisa nem ficar falando para ela. Ela tem que correr atrás. Se não preveniu antes, agora vai dar por a culpa na chuva? Realmente dá. Tudo bem. Peço à vereadora Cláudia Castilho, será que assuma a mesa por gentileza? Vamos fazer uma montagem. Tá bom? Passa a palavra ao digníssimo vereador Joaquim Felício Simões Filho. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal, é o seguinte, nós temos que ter bom senso, requerimento. Passou, o João Paz levantou isso, deixa isso passar. Não, está ajeitando a cadeira. 3h30, 4h30. Então, mas eu vejo o seguinte, se empata, eu iria desempatar, não o contrário, por quê? Porque a gente sabe que o vereador está gravado na última, que ele falou que ele já tem as provas. Então, enquanto a lei estrada, criou-se uma cultura aqui no município de Brandão, eu acho que em todos os municípios, que o vereador faz estrada, que o vereador vai que se chama aqui, é correto, é fiscalização. Sobre primeiro tem as provas, então, mas a gente tem que esclarecer a população, eu estou à disposição, o pessoal vem, pede, cobra, a gente aceita a cobrança, né? Porque o pessoal pensa que a gente resolve a questão de estrada. Estrada é executivo. A gente tem que ficar aqui nos projetos de leis, estudando, trabalhando, é aqui na Câmara que tem que trabalhar.
A gente trabalha e fora, atende também as pessoas, porque a pessoa procura, vai falar, não estou à disposição hoje. Não, está aí para cobrar dos chefes aí de departamento. Quando a gente vai pedir voto, a gente fala, não, eu vou fazer a sua estrada, vou fazer a sua ponte. A gente está mentindo pro eleitor, porque ele não vai fazer nada disso, ele não tem como, a gente não tem máquina, não tem funcionário para trabalhar lá na roça. E outra coisa, tem uns que fazem campanha que falam que vai doar o salário. Quem for doar o salário, falar que vai doar metade do salário, pega as 40 letras dele, promissória dele, e vota nele, faz campanha para ele. Porque se ele for doar, entendeu? Essa é a opinião. A gente tem que esclarecer, eu entrei na política para esclarecer um pouco a população. Porque depois vem a cobrança da gente, que a gente não faz estrada, a gente não faz nada. Chega a gente comentar, tem pessoas que falam para mim, o Joaquim não fez nada aqui no meu bairro, mas eu faço o que lá? Não tem máquina, não tem nada. A única coisa que eu faço é cobrar do chefe do departamento de estrada para ir lá, mas ele vai quando ele convém para ele. No meu bairro é assim, ele evita, passa uns 3 meses, que fica registrado isso, eu faço o meu pedido, né, porque a pessoa cobra, ele não tem que trabalhar para mim mesmo, ele tem que trabalhar para o executivo, para a população. Você entender o pedido meu. Mas é assim que funciona. Eu vou lá, eu peço 3 meses depois que o pessoal esquece, vai lá e faz aquela parte. Inclusive tem um bueiro lá na Boa Vista dos Pedros, que eu já vou cobrar também, já aproveitando aqui, deixar cobrado que ele pulou o bueiro, fez um e o outro deixou o bueiro do meio, que quase invade a casa de um cidadão quando chove as águas. Então. Mas eu votaria não, justamente por isso, porque primeiro o vereador não precisa ter que estar aqui. Né? Vai ser bom. O vereador, inclusive, para a investigação. Mas e cobrar dentro da estrada agora, no momento que está agora, não justifica, porque é difícil. É grande município, né? É grande município e quando chove no final de semana, estraga toda a estrada. E para consertar vai 3 meses, 4 meses, é difícil. Complicado. Pessoal, obrigado. Convido o senhor presidente, Joaquim Feliz Simões Filho, para assumir sua cadeira. Senhor presidente. Com a palavra só para encerrar, o vereador José Armando de Castro. Eu quero justificar porque eu votei a favor. Votei a favor porque é o seguinte, eu acho que é uma obrigação do município passar as informações. Tanto é que existem audiências públicas. Todos os setores vêm fazer audiência pública. Certo? Ele vem aqui informar para a gente. Isso é a obrigação dele. Ele ganha, para isso que é funcionário público, é para isso. Não estão aqui para penalizar, para sacrificar, nada, não. É simplesmente justificar. Agora, o que eu não falei que eu não vou fazer mais, porque é o seguinte, é fazer indicação. Eu estou perdendo tempo, perdendo papel, perdendo tinta, porque não fizer nada. Você faz indicação de vocês, qual indicação que foi feita até hoje? Cadê os concertos de estrada, tudo que foi passado por aqui? A senhora não faz. Então, isso assim. Agora, chamar o funcionário para vir dar explicação aqui, pode ser quem for. Eu voto a favor, independente de qualquer coisa, entendeu? Isso é uma obrigação dele. Ele é funcionário, ele ganha e ele está aí para isso. E nós somos fiscalizadores. A nossa função é fiscalizarmos. Então, nada mais justo do que ele vir aqui expor. Ninguém vai aqui condenar, demitir, mas não. Ele vai vir esclarecer. Isso é uma obrigação nossa. Nós temos que cobrar de cima. Né? Ele vai chegar aqui, podemos conversar, como aconteceu aí. Velho. Agora, às vezes pode ter uma discussão mais acalorada, mais que devido a algumas coisas, né? Mas isso eu voto a favor. Para qualquer departamento, veio um ofício aqui, com certeza, eu voto a favor, jamais eu vou ter conta desse tipo de coisa. Me permite uma parte só para encerrar. A questão do senhor José Roberto Bueno, o impressionante mesmo é que mais nem os vereadores da base governista são atendidos. Isso que me deixa impressionado. É algo absurdo o que esse cidadão faz frente ao seu departamento. É algo assim, sabe, que eu já vi pessoas que infelizmente não cumprem com as suas obrigações, mas o mesmo está superando-se. Quando o vereador Joaquim Feliz Simões Filho, hoje o presidente da Câmara, mencionou a questão para esclarecer a população, é nisso que eu me apegava quando eu, com o vereador José Raimundo de Castro, tanto solicitamos a vocês que as nossas transmissões fossem via rádio. É nesse ponto que eu queria chegar.
Isso faz uma falta absurda para esclarecer a população. É a partir daí que a população vai saber, opa, o vereador faz a parte dele, cobra de quem tem a obrigação de executar, de fazer. Os vereadores discutem amplamente o assunto. Tem vínculo maior, chega em mais locais. A população começa a assumir o compromisso, não fisicamente, assim como faz o Wilson, como faz, desculpa, esqueci o nome agora, mas via rádio eles conseguem compreender o que é o nosso serviço. Seria uma forma de melhorarmos o conhecimento da população. Por isso que naquelas oportunidades, desde 2013, eu venho até quase suplicando que a Câmara tivesse esse serviço, essa prestação de serviço, porque é uma prestação de serviço à população. Com certeza é. Né? Mas, infelizmente, né, não foi feito. Né? Não vamos entrar no mérito. Agora, o senhor José Roberto Bueno, ele tem mais que obrigação de vir a dar explicações aqui. Mais que obrigação. Porque é o seguinte, não é o vereador Antônio Marcos Martins somente, não é o vereador José Raimundo Castro, Donizete Abel Cardoso, João Francisco da Silva, Suelene Almeida, demais, que são prejudicados com a atitude deste cidadão. É a população em geral. Falem para mim qual cidadão gondobrandense que não utiliza uma via rural. Eu tive que responder com um cidadão gondobrandense um dia, respondi até de forma bastante incisiva para ele. Ele falou para mim, ô vereador, o senhor tem que fazer a estrada. Eu falei para ele, eu já estava, infelizmente, estava naqueles dias de estresse, que não são poucos. Eu falei para ele, olha, você me desculpa, a mesma estrada que você usa, eu uso. Se fosse para mim, eu não queria colocar meu veículo automotor numa situação dessa. Eu compartilho da sua dor, da sua decepção, mas a culpa não é minha. A culpa é de quem votou para quem está na gestão hoje. Ah, mas você anda pouco por aqui. Eu falei, mas você não anda nada dos outros lados que eu utilizo. Aí pronto, aí acabou a discussão. Daí é que você tem que tentar educar o cidadão, o eleitor, dessa maneira. Mas eu agradeço os votos mais uma vez favoráveis, entendo aqueles que votaram contrário, todos têm os seus motivos, respeito cada um, está perfeito. Estaremos aqui todos dia 28 de março, vamos trabalhar em cima desse requerimento, né? Vamos ver o que ele tem a responder. E só para terminar, a última vez que ele veio aqui, que ele esclareceu algumas coisas, que na verdade não teve esclarecimento algum, que ele tentou dar disfarces, desculpas para ações que o maquinário público promoveu como serviço particular, está sendo motivo de ação hoje no Ministério Público. É isso que eu quero ver. Conforme que ele relatar, é mais um embasamento com as provas que eu tenho para entrar junto ao Ministério Público com mais uma ação contrária a ele e ao Executivo Municipal, que a Justiça venha a apurar quem são os responsáveis, se é que tem culpa nas situações que eu apontei. Obrigado e boa noite a todos. Considerando que não haverá expediente administrativo no dia 24 de março de 2016, conforme a resolução número 007/2016, a próxima reunião ordinária será no dia 28 de março de 2016, segunda-feira. Vamos marcar bem, né? Porque muda o dia. Segunda-feira, às 19 horas, conforme o artigo 18, parágrafo 1º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos.